Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero, através desse vídeo, fazer uma pequena reflexão bíblica sobre a nossa chamada ministerial, tendo como base, a nossa análise será sobre aquela profecia contra a casa de Eli, lá no começo do livro de Samuel. Então nós vamos fazer uma análise, eu vou estar lendo 2 textos bíblicos relacionados a essa chamada ministerial. Mas antes eu quero só colocar alguns pontos, da profecia que foi contra Eli, que talvez sirva de alerta para cada um de nós. Eu quero expor para você essa profecia em alguns pontos de forma resumida e nós teremos fazer uma análise dos 2 textos bíblicos nessa profecia. O primeiro erro, a primeira profecia, quando ela vem para Eli, ela já vem mostrando que Eli foi um homem chamado por Deus. Ele vem da linhagem sacerdotal. Quer dizer, ele foi um homem escolhido por Deus para o ministério. E a gente vê nessa profecia também que ela é muito extensa acerca dos erros graves que cometeram os filhos de Eli. A gente vê o seguinte, que eles poderiam ter cometido esse erro. O que pesou para ele, o juízo veio contra eles, foi porque eles cometeram erros, que todo erro é erro, não é justificável, mas o juízo veio por eles cometerem dentro da casa de Deus, E um dos primeiros erros foi o seguinte, que eles desprezavam a oferta ao Senhor, As ofertas que eram para ser apresentadas ao Senhor, eles tomavam para si. O melhor da oferta eles tomavam, que era para ser oferecido em sacrifício a Deus, eles tomavam para si, eles se alimentavam dessa oferta que não era deles, era do Senhor. E o segundo erro gravíssimo é que eles se prostituíam dentro do templo, cometiam adultérios. Diz a Bíblia que havia um agrupamento de mulheres na porta do templo e eles tinham relações sexuais dentro do templo, cometendo uma grande abominação, em relação a Deus e ao templo. E por esse motivo a profecia ela pesa sobre Eli, por Eli não ter... Primeiro ele faz uma correção lá no começo para os filhos, dizendo, olha, todo homem que peca, que ofende outro homem, ele é julgado pelo homem, dá para resolver. Mas pecando contra Deus, quem vai justificar diante de Deus? Eli alertando os filhos em relação ao pecado deles no templo. Então o que acontece? A profecia pesa para Eli, por quê? Porque ele aceita os filhos dele fazerem tudo aquilo no templo. E ele era responsável. Ele, como sumo sacerdote, era o homem que organizava as cerimônias, que cuidava do templo. Ele era responsável pelo templo do Senhor. E ele aceitou, por ser filho também, ele aceita cometerem tudo isso dentro do templo. Pesou para eles, pesou para ele, na verdade, porque em Romanos, tem um texto em Romanos 1,32 diz, fala do pecado da omissão, Ele entra nesse erro, ele omite o erro dos filhos, pesou para ele. Também essa profecia mostra o seguinte, que não haveria mais ancião na descendência de Eli, quer dizer, não haveria mais velhos. O ministério seria, posso dizer, um ministério infrutífero, poderia até começar, e diz que se restar alguns da tua casa, falando da casa de Eli, eles podem até começar, mas eles não vão terminar, porque eles não, quando fala que eles não chegarão a ser ancião, a ser velho, quer dizer que não vão terminar o que começaram. Fala de um ministério infrutífero que haveria sobre a casa de Eli. Glória a Deus. Então eu quero fazer uma análise com você agora, lendo o texto com vocês de primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 35, que diz assim, e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido.
Isso aqui é um texto muito rico para se desenvolver, mas como eu disse, de forma resumida, o que eu quero apresentar aqui é a primeira chamada, né, do sacerdócio. Deus falando o seguinte, que agora ele mesmo iria levantar um sacerdote fiel, que seria levantado por ele, chamado por ele. No versículo 36, mais abaixo, aparece agora outro ramo, eu posso dizer, do ministério, da chamada sacerdotal, que a profecia ela atinge na casa de Eli. Diz assim, no verso 36, ainda no capítulo 2, 1 Samuel: e será que todo aquele que restar da tua casa, falando para Eli, virá inclinar-se-á diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá, falar ao sacerdote fiel: rogo-te que me admitas algum ministério sacerdotal para que possa comer um pedaço de pão. Olha o que a profecia está revelando, mostrando para Eli, que se restasse alguém da casa dele, esse sacerdote ele iria chegar ao sacerdote fiel pedindo ministério, pedindo para fazer parte do sacerdócio, porque ele queria comer, ele queria se alimentar e queria suprir uma necessidade que chamamos básica. Então ele queria usar o ministério sacerdotal para satisfazer uma necessidade básica, que era o alimento. O alimento. Eu chamo que essa é a segunda ramo do sacerdócio, né, do ministério sacerdotal. Primeiro, que era Samuel, Deus iria levantar Samuel, iria chamar Samuel e levantar ele, colocar ele na posição sacerdotal. E a outra ramo da chamada sacerdotal é que aparece sobre a casa de Eli, quando ele diz que será que todo aquele que restar da tua casa, se restar da tua casa, ele vai chegar ao sacerdote fiel e dizer: me ajuda, me dá aí qualquer coisa no sacerdócio, porque eu preciso me alimentar. Que seria um sacerdócio que não seria um chamado de Deus, nem seria levantado por Deus, e sim seria para saciar uma necessidade, preencher uma necessidade básica. A gente vê o seguinte, que havia um caso, aqui eu disse que havia um ramo, né, do sacerdócio, mas houve um caso quase semelhante a esse, anterior a tudo isso que aconteceu com os filhos de Eli e Eli, que eu quero ler com você. É um caso semelhante de um levita, que eu posso dizer também um levita, que seria o mesmo do sacerdote, que era peregrino, saiu de Belém em busca, diz a Bíblia, de comodidade, e chegou nas montanhas de Efraim e achou ali um homem chamado Mica. Isso está em Juízes 17:9, que diz assim: e disse-lhe Mica: de onde vens? Olha a pergunta que Mica faz para o levita: de onde vens? Da onde ele vinha? E olha agora a resposta dele. E ele lhe disse: sou levita de Belém de Judá e vou peregrinar aonde quer que achar comodidade. Ele não respondeu a pergunta que foi feita. Perguntou de onde vem. E ele faz lá o quê? Puxa o seu cartão de apresentação, de visita. Olha, eu sou levita, eu estou em busca de comodidade, eu preciso. E aí ele apresenta uma necessidade. Mica aceita ele como sacerdote. E diz a Bíblia que Mica oferece o quê? Um salário para ele. Ele oferece um salário, mas que ele ficasse, que Mica ia oferecer, né, 10 moedas de prata, vestuário e o sustento, só para ele exercer o ministério sacerdotal na casa de Mica. Que ali a gente achou ali na casa de Mica, ali, imagem, era uma forma idólatra, né? O sacerdote foi colocado por Mica, que a própria Bíblia diz que Mica, dizendo que agora ele tinha um levita
por sacerdote. Aí o que aconteceu? Chega uma tribo, a tribo de Dan, que ainda não tinha ainda herança, buscando terra para habitar, chegaram à casa de Mica, buscando um lugar, e chegou na casa de Mica, viram o sacerdote, conversaram com ele, ele se apresenta novamente para os homens de Dan, e aí o que acontece? Eles, ali no capítulo 18, versículo 4, agora ele revela sobre o salário. 18:4 diz assim: e ele disse, assim e assim me tem feito Mica, pois me tem assalariado, e eu lhe sirvo de sacerdote. Então agora ele está dizendo para aqueles 5 homens que vieram da tribo de Dan, que ele servia a Mica, ele era sacerdote, porque ele era assalariado. Ele era assalariado, e lembra que ele estava buscando o quê? Comodidade. Aí a gente vai ver o seguinte, que agora ele busca o sacerdócio por um salário, e agora por posição, no versículo 18, 19, diz assim, eu estava lendo isso agora e decidi compartilhar com você. Diz assim, o 18:19, e eles disseram, cala-te, põe a mão na boca e vem conosco, e ser-nos por pai sacerdote. É-te melhor que seja sacerdote da casa de um homem só, de um só homem, do que ser sacerdote de uma tribo e de uma geração em Israel? Uma pergunta. Então agora é oferecido para ele ser sacerdote de uma tribo, e ele aceitou aquela proposta. Primeiro, o salário. Segundo, agora a posição. Queria ser sacerdote de uma tribo. Ele deixa a casa de Mica e vem agora para a tribo de Dan ser sacerdote, oferecer o serviço sacerdotal, agora por uma posição maior. Então, voltando para a nossa breve meditação, que é sobre a chamada ministerial, a gente vê o seguinte, lá na casa de Eli, a profecia contra ele, que havia aqui 2 ramos sacerdotais, um que é escolhido por Deus, levantado por Deus, que ali representava ali Samuel, e o outro que se oferece ao ministério por uma necessidade básica, por uma necessidade que ele tinha, que ele havia. Então são 2 chamadas sacerdotais, que uma era por necessidade e outra porque Deus o chamou e o levantou. Aí o seguinte, hoje, a interrogação é, o que você acha em relação ao ministério na casa de Deus? Sobre essa chamada ministerial. O que nós vemos hoje na casa de Deus a respeito dessa chamada, que é a minha chamada, a tua chamada ministerial? Lembra que haviam 2 ramos no chamado sacerdotal. E hoje, então fica a interrogação, convido a você para nós juntos, compartilhe, comente e se inscreva em nosso canal, coloque seu comentário lá e a gente vai conversar sobre esse assunto, a chamada ministerial. Será se nós fomos chamados por Deus, levantados por Deus, ou estamos no ministério por uma necessidade? Então, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.